Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Olá, professor Luciano Nakabashi. Como a Lava Jato é benéfica para a economia? Quando a gente considera operações nesse sentido, elas são importantes porque um dos problemas de um bom funcionamento da economia é justamente o nível de corrupção em um país. Quando a gente olha elementos importantes para a economia, é você garantir os direitos de propriedade, por exemplo, para estimular as pessoas, empresas, a fazerem investimento. Então, ter um ambiente onde o esforço, o investimento em capital físico, capital humano, inovação tecnológica, tudo isso acabe ficando com quem fez esse esforço, com quem fez esse investimento. Quanto mais isso ocorrer, mais favorável essa economia vai ser para o crescimento. Mas em uma economia que tem muita corrupção, muitas pessoas querem ter um retorno, por um lado, a partir dessas atividades ilícitas, cobrando propina, por exemplo, para que alguma coisa funcione ali para o empresário, por exemplo. E aí as pessoas se preocupam muito mais em pagar esse tipo de propina para conseguir ter sucesso econômico e financeiro do que de fato fazer investimentos em capital humano, investimentos em novas tecnologias, investimento em capital físico. E por outro lado, quanto mais corrupção se tem, menor é o retorno produtivo de quem está fazendo investimento, porque uma parte vai justamente para pagar os funcionários públicos e outros agentes que estão envolvidos no processo. Então, esse tipo de operação ela acaba sendo muito importante para inibir a corrupção em um país, o nível, e estimular atividades produtivas, fazer com que a economia funcione como ela de fato deva funcionar, ou seja, premiando aquelas pessoas que fazem esforços produtivos. Professor, quais as medidas podem ser usadas para estimular esse tipo de operação? Então, quando você tem operações nesse sentido, e a gente viu na Lava Jato, a gente percebe que acaba atingindo as pessoas, sejam pessoas políticos, funcionários públicos, empresas que estão nesses esquemas, eles têm muito poder político e econômico e acabam sendo atingidos, como a gente viu pela primeira vez na nossa história, muitos políticos poderosos, empresários, eles acabaram tendo que pagar multas, foram presos. Então isso foi uma coisa inédita no país. E são pessoas que têm muito poder. E eles acabam não só utilizando isso para enfraquecer essas ações ou reverter os resultados dessas ações, mas também convencer a população, de uma forma geral, que isso não é uma coisa positiva para o país. Isso tem influência tanto política quanto econômica e essa influência acaba afetando a capacidade, muitas vezes, de influenciar a sociedade, alguns segmentos importantes da sociedade. Então a gente vê uma resistência muito grande que ocorreu com a Operação Lava Jato, mas no final das contas o que a gente percebe é que nada disso, apesar de alguns erros que foram cometidos durante o processo de investigação e de julgamento e de toda essa reação contrária, nada disso muda o fato de que de fato ocorreram muitos esquemas ali de corrupção que são muito nocivos para a população, acaba beneficiando essa classe política e uma parte da classe econômica que está associada a esses esquemas, Mas para o país como um todo acaba sendo ruim. Então, na verdade, se a gente quer ter um progresso não só econômico, mas social e de justiça, eu acho até, social, é fazer com que mais instrumentos eles sejam colocados para inibir esse tipo de prática e sejam apoiados pela população. Eu, Isabel Leão, conversei com o professor Luciano Nakabashi. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.